Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 104, que foi quando nós estudamos os conceitos de admitância e susceptância para circuitos em CA. Bom, caso você ainda não tenha feito essa lista de exercícios, pessoal, o link para a aula 104 está na lista de vídeos de referência na descrição desse vídeo, né? Lá, além do conteúdo teórico, né, você vai poder, então, fazer o download da lista de exercícios, tenta resolver e depois volte aqui e conferir os resultados, né? Caso você já tenha feito, pessoal, basta continuar com o vídeo. Exercício 1. Calcule a admitância total para os dispositivos da figura 1. Identifique os valores da condutância e da susceptância e construa o diagrama de admitâncias. No caso aí, para o item A, pessoal, nós temos apenas uma resistência ali de 3,4 ohms, certo? Então, a admitância desse dispositivo será, então, a condutância, com um ângulo de 0 graus, certo? E a condutância, pessoal, é o inverso da resistência, então, 1 dividido por 3,4 ohms, resultando em 0,294 siemens com um ângulo 0. Isso no formato polar ou no formato retangular nós temos 0,294 siemens na parte real e na parte imaginária é 0, né, pessoal? É uma resistência pura, né? Então não vai ter ali a parte imaginária. E o diagrama, pessoal, das admitâncias fica conforme vocês podem observar ali. A admitância total ali, pessoal, toda sobre o eixo dos reais, né? Para o caso do resistor. Para o item B, nós temos aí apenas uma reatância indutiva, certo? De 100 ohms. E a admitância, então, pessoal, será a admitância do indutor apenas. E no caso, é a susceptância do indutor, né? B ali, com um ângulo de menos 90 graus. A susceptância, então, será o inverso da reatância indutiva. Nesse caso, 1 sobre 100 ohms. Então, a admitância será 0,01 siemens, com o ângulo de menos 90 graus, ou no formato retangular, não tem a parte real, é igual a 0, e nós temos menos J 0,01 siemens. Tá, pessoal? Preste bastante atenção, não confundir com a reatância indutiva, onde nós tínhamos ali a parte imaginária positiva. No caso aqui, nós temos a susceptância, né? Então, a parte imaginária fica sendo negativa. Observe aí no diagrama de admitâncias, pessoal, nós temos a representação ali da admitância como sendo toda ali orientada no eixo negativo dos imaginários, né? No item C, pessoal, nós temos um capacitor, ou seja, uma reatância capacitiva. E para a admitância total desse circuito, nós vamos ter, então, o uso da susceptância capacitiva agora, né? Que é o inverso da reatância capacitiva com um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, 1 sobre 1 kΩ dá ali 1 milisiemens com um ângulo de 90 graus. E no formato retangular, temos ali 0 na parte real, certo? Mais J 1 milisiemens. Então, a orientação conforme o diagrama de admitâncias aí, orientada toda na parte positiva no eixo dos imaginários. Fica bastante simples aí, né, pessoal, para dispositivos individuais. Vamos agora para o exercício 2. Calcule a admitância total para os circuitos da figura 2. Identifique os valores da condutância e das susceptâncias e construa o diagrama de admitâncias. Bom, pessoal, a admitância total de dispositivos em paralelo, basta a gente somar a admitância dos dispositivos individuais aí, né? Ou dos ramos em paralelo aí. Bom, a admitância do resistor, ela será então a condutância com o ângulo 0, conforme nós vimos aí no exercício 1, certo? 1 sobre 5 ohms, que é a condutância, dá ali 0,2 siemens com o ângulo 0. Ou ainda no formato polar, né, pessoal? 0,2 siemens com a parte imaginária sendo ali 0. Bom, no caso do indutor, nós temos ali a admitância total sendo a susceptância do indutor com um ângulo de menos 90 graus. Né? E a susceptância é o inverso da reatância indutiva, 1 sobre 30 ohms, dali 33,33 milisiemens com o ângulo de menos 90 graus. Ou no formato retangular, não temos a parte real dessa vez, menos J 33,33 milisiemens. Atribuindo esses valores encontrados para o cálculo da admitância total, né,
Somando então no formato retangular, para facilitar, nós temos 0,2 siemens menos J 33,33 milisiemens. E no formato polar, 0,203 siemens é o valor do módulo, né? Com o ângulo de menos 9,46 graus. E como que fica o diagrama então de admitâncias, pessoal? Olha lá, no eixo dos imaginários, na parte negativa, temos ali 33,33 milisiemens com um ângulo de menos 90 graus. Na parte dos reais, nós temos a admitância ali do resistor, 0,2 siemens com um ângulo zero, e o módulo resultante ali da admitância total, 0,203 siemens com um ângulo de menos 9,46 graus. No item B, nós temos os três dispositivos passivos ali básicos em paralelo, né? Então, para a admitância total, basta mais uma vez somar a admitância individual de cada um desses elementos aí que estão em paralelo. Para o caso do resistor, mais uma vez, temos ali 1 sobre 4 ohms com um ângulo zero, ou seja, 0,25 siemens com o ângulo de 0 grau. No formato retangular, 0,25 siemens apenas na parte real ali do número, né? Na parte imaginária é zero. No caso do indutor, nós temos então a admitância sendo representada pela susceptância indutiva com um ângulo de menos 90 graus, 1 sobre 8 ohms, dali 0,125 siemens, com um ângulo de menos 90 graus. E no formato retangular, temos ali apenas menos J 0,125 siemens. No caso do capacitor, nós temos a admitância como sendo a susceptância capacitiva com um ângulo de menos 90 graus. Então, 1 sobre 12 ohms, dali 83,33 milisiemens de módulo, certo? Com um ângulo de 90 graus. Ou no formato retangular, mais J 83,33 milisiemens. Então, atribuindo esses valores encontrados para o cálculo da admitância total, nós vamos ter ali 0,25 siemens menos J 41,67 milisiemens, ou ainda no formato polar, 0,253 siemens de módulo, com um ângulo de menos 9,46 graus. E olha lá como que fica o diagrama de admitâncias aqui. Observem bem, pessoal, que nós temos uma admitância capacitiva e indutiva ali, no sentido oposto, certo? E para a projeção da admitância total, o que é levado em conta, pessoal, é o valor resultante dessas admitâncias ali na parte do eixo dos imaginários, certo? Por isso que vocês veem a projeção da admitância total não coincidindo nem com o valor da admitância do capacitor e nem da do indutor, né? E sim apenas com o valor resultante. Prestem bastante atenção nisso, né? Então, a admitância total está dando um ângulo de menos 9,46 e a projeção está na parte negativa do eixo dos imaginários, ou seja, reforçando a predominância do indutor nesse circuito, considerando aí apenas os elementos reativos, né? Exercício 3. Calcule a admitância total para os circuitos vistos na figura 3. Identifique os valores da condutância e da susceptância e construa o diagrama de admitâncias. Bom, pessoal, nesse caso ali, nós temos para o primeiro circuito um resistor e um indutor em série, né? Representado aí pelo valor de sua resistência e de sua reatância indutiva, respectivamente. Então, para o circuito série, a impedância total, basta somar a impedância de cada um dos elementos. No caso, aí nós temos uma resistência mais JXL, né? Que é o valor da reatância indutiva. Então, 5 ohms mais J 10 ohms. E a admitância total será o inverso dessa impedância, né, pessoal? Conforme discutimos lá na aula 104, pessoal, poderíamos converter o denominador no formato polar para efetuar esse cálculo de maneira simples, né? Mas a proposta aqui é trazer um método um pouco diferente, que nós estudamos lá na playlist sobre ferramentas matemáticas e computacionais, né, pessoal? Então, vamos utilizar um pouco aqui desses recursos. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. E efetuando as operações aí, pessoal, vamos ter a admitância total como sendo 0,04 siemens menos J 0,08 siemens. Ou no formato polar,
89,45 milisiemens com um ângulo de menos 63,43 graus. E olha como que fica então o diagrama de admitâncias para o item A, pessoal. Nós temos a parte real ali de 0,04 siemens, né, com ângulo 0. A parte imaginária da admitância 0,08 siemens com ângulo de menos 90 graus. O valor dos módulos dessas admitâncias individuais, pessoal, foram extraídos ali do resultado da admitância total no formato retangular, tá? Para a representação da admitância total, nós pegamos ali o resultado no formato polar, né? 89,45 milisiemens com um ângulo de menos 63,43 graus. No item B, pessoal, nós temos aí os três dispositivos agora em série, correto? Então, vamos lá. A impedância total será a soma das impedâncias individuais no formato retangular, aqui para facilitar o cálculo. 150 ohms ali do resistor, mais J300 ohms da reatância indutiva, menos J400 ohms da reatância capacitiva, resultando em 150 ohms menos J100 ohms. Bom, pessoal, então a admitância total será o inverso da reatância total. Mais uma vez, multiplicando o numerador e o denominador pelo complexo conjugado e efetuando as operações, nós temos aí 4,615 milisiemens mais J3,077 milisiemens, no formato retangular aí, né, pessoal? E no formato polar, 5,547 milisiemens com um ângulo de 33,7 graus. Bom, como que fica então o diagrama de admitâncias para esse caso, pessoal? Temos lá os vetores agora projetados, né? Mais uma vez, as admitâncias individuais projetadas totalmente no eixo real ou no eixo dos imaginários foram extraídos ali do formato retangular do resultado, né? E o vetor resultante ali em vermelho, pessoal, foi extraído ali do resultado no formato polar, né? 5,547 milisiemens é o valor do módulo e o ângulo ali 33,7 graus. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. E caso tenha gostado desse vídeo, pessoal, deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito, né? Forte abraço e até a próxima aula.